Está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. A apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. E tá no ar, hein? Mais um episódio do nosso F1 Mania em ponto hoje, dia 8 de março, quarta-feira. Eu sou o Gabriel Gavinelli, muito prazer, sempre aqui com vocês. Lembramos que o Carlos Garcia aí, nosso grande âncora, tirou uns dias, tá de férias lá na Bahia, aproveitando lá o sol, as cachoeiras. Um grande abraço aí pro meu amigo Carlos Garcia, mas é muito bom ter sempre vocês aqui comigo, inclusive, obrigado aí pela audiência dos últimos dias, tá? Então, ó, aproveita aí, procura por Site F1 Mania, @Site F1 Mania em todas as redes sociais, tá lá no Instagram, tem também no novo que veio lá, é assim que fala, se não tiver vocês me corrijam, hein? Tem também no Instagram, já disse, né? No TikTok, vídeos diários lá no TikTok, tá bombando, hein? Corre lá, segue a gente no TikTok também. Aliás, não é só de dancinha que vive o TikTok, muito conteúdo legal, eu acabei vendo por lá, então procure pelo site F1 Mania. Tá, hoje então, como já disse, quarta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Já deixo aqui meus parabéns a todas as mulheres do Brasil, né, em especial aí a minha esposa, minha mãe, minha filha, mas todo mundo que acompanha a gente diariamente. Eu recebo muitas mensagens aqui, né, sempre de vocês, de muitas mulheres, então a gente fica muito contente. E hoje é um dia não só para comemorar, mas também para a gente ficar alerta, né? Muita coisa precisa mudar ainda em prol da mulher, com certeza. E um dia hoje eu acho que deve ser isso, mais do que você dar parabéns, mais do que parabenizar, a gente tentar refletir em toda essa luta das mulheres, em tudo que precisa ainda melhorar para que o mundo seja igual. A gente sabe que está muito longe disso, mas caminhamos aqui. Lá no terceiro bloco eu vou fazer um especial aí do Dia Internacional da Mulher, tá? Então a gente vai falar aqui sobre as pioneiras do automobilismo, tem também as mulheres na Stock Car e as meninas aí que buscam o futuro profissional, tudo isso texto da nossa queridíssima Natália De Vivo. Então também a minha homenagem aqui às moças, às meninas, às mulheres que já passaram, estão também aqui no F1 Mania, tá legal? No primeiro bloco a gente vai falar de mudanças no Mercedes W14. A Mercedes começou muito ruim a temporada, agora o Hamilton disse aí então que a sua opinião não foi ouvida pela equipe, então terá um sidepod alterado já para o Grande Prêmio do Bahrein. E então o Wolff também esclareceu essas mudanças de conceito aí do W14. No segundo bloco, os rivais aí tentam alcançar de qualquer jeito a Red Bull, né? Inclusive o Vasser tá bem otimista com relação a isso, e o SF23, mas o Helmut Marko tá, olha, como que a gente diz aí, com um sorriso de orelha a orelha. Dá pra dizer que ele tá tirando o sarro das equipes aí. Vamos ver quanto tempo vai durar essa tiração de onda do Helmut Marko. Então tudo isso aqui no F1 Mania em ponto desta quarta-feira, 8 de março, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. E começando aqui falando das mudanças do W14, né? Pois é, então agora surgiu aí que o Hamilton então não foi ouvido sobre o seu conceito para 2014, né? Ele criticou muito a Mercedes aí por não ter ouvido as suas reclamações sobre o carro do ano passado, o W13. Então ele deu dicas ali para construir o W14, né? O carro da temporada 2023 da Williams. Olha eu aqui, da Mercedes, né? Já tô chamando a Mercedes de Williams, não é para tanto ainda, né? E aí, ó, apesar de ter conquistado, né, uma vitória na temporada passada no GP de São Paulo com George Russell, né? Inclusive dobradinha ali da Mercedes, terminado em terceiro no campeonato de construtores, a Mercedes aí optou por dar continuidade ao seu conceito, o Zero Side Pod, a gente chamou aqui Zero Pod, né? Chamem como quiser, mas o fato é que o carro, o W14, é bem diferente aí em termos de sidepods comparado com as rivais, principalmente ali Red Bull e Ferrari, né? Mas aí logo na abertura agora no Bahrein,
Então, na corrida aí do último final de semana, a Mercedes, na verdade, caiu ainda mais com relação ao ano passado e agora parece que é apenas o quarto carro mais rápido, né? Atrás também, além de Red Bull e Ferrari, da Aston Martin. A Aston Martin, a grande surpresa aí do ano, parece realmente um carro superior ao Mercedes, o AMR23 superior ao W14 nesse momento, né? O Hamilton terminou em quinto na corrida, né? Ele aí disse que a equipe alemã não levou em conta os problemas com o carro do ano passado e agora, né, alguém precisa assumir a responsabilidade, né, diz o britânico aí. Ele confirmou, ó, no ano passado, né, conversamos sobre todos esses problemas que existiam no carro, isso em conversa ali com a BBC Rádio, né, e aí ele continuou dizendo, eu já pilotei muitos carros na minha vida, então sei do que um carro do que um carro precisa e sei também do que um carro não precisa, e agora, né, a hora de alguém assumir a responsabilidade de dizer, ó, sim, quer saber? Não ouvimos você, não é onde precisa estar e temos que continuar trabalhando. Essa é uma fala aí do Hamilton, então, deixando claro que as suas dicas, vamos dizer assim, não foram ouvidas, né? O Hamilton identificou os problemas. Vamos lembrar que na temporada passada, durante o começo ali, muitos falou sobre o Hamilton estar envolvido em meio que abrir mão de um pouco do seu desempenho que ele conseguiria ali para testar soluções, né, e propor novas ideias aí para Mercedes. Então parece que ele não foi ouvido, né? A gente lembra aí, fazendo uma lembrança da temporada de 2022, né? A gente teve então a chegada ali o retorno do efeito solo, né? E aí surgiu o porpoising, né? Foi um grande problema para as equipes, mais especialmente para a Mercedes, né? Aí depois a Mercedes foi evoluindo ali na segunda metade da temporada, a gente tinha realmente, né, um problema de porpoising menor com o W13 e aí sim o desempenho da equipe começou a melhorar e aí conseguiu também a vitória lá em São Paulo, né? E aí a gente tinha um grande clima sobre o que seria o que seria o 2023 da Mercedes depois de um final de 2022 muito bom comparado com o começo, né? Eu fiquei aqui meio entalado em dizer que foi muito bom, porque se a gente pegar os últimos anos da Mercedes, realmente não é nada bom, mas se a gente comparar com o ano passado, né, com o começo do ano de 2022 com o final do ano de 2022, é uma melhora significativa, mas aí realmente para 2023 então isso caiu muito, né? E aí a gente viu então no Grande Prêmio do Bahrein, além, né, das reclamações ali constantes do Hamilton e também do George Russell, né, de um desequilíbrio no W14, o Hamilton terminou na quinta posição, né, mas 50,9 segundos atrás do vencedor Max Verstappen, que deu um show à parte ali. A Red Bull sobrou muito, foram 38 segundos para o terceiro colocado Fernando Alonso, né, um déficit realmente muito grande. Daí então surgiu, né, o comentário de que a Mercedes faria uma troca, né, de conceito do carro de 2014, né? Então, depois de identificar os problemas, depois de tentar fazer tudo ali possível e ter ignorado as dicas do Hamilton, surgiu então logo depois da corrida ali do Bahrein que a Mercedes teria uma alternativa para poder já trazer na Arábia Saudita, né? E então seria uma alternativa totalmente diferente e faria, né, daria conta da questão do sidepod, não seria mais essa tecnologia do zero pods. É isso que a gente, né, ficou acreditando. E claro, o Hamilton ainda destacou, né? Olha, a gente não precisa jogar fora o carro, mas a gente tem que olhar ali onde falta. No carro, por exemplo, o equilíbrio de curva tá faltando, tem também, né, outros pontos fracos que precisam ser juntados e aí se unir como um time, né? O Hamilton lembrou que eles ainda são multicampeões, mas que dessa vez, então, não acertaram. Parece que realmente é isso, até aquele puxãozinho de orelha também, porque vamos fazer um retroativo aqui. No meio da temporada passada, do meio pro fim, o Wolff fez uma declaração de que o DNA do W13 realmente é o que precisava ser alterado, né? Ou seja, o conceito do carro precisava ser alterado. E aí a gente ficou realmente surpreso quando na pré-temporada a Mercedes veio com o mesmo zero pod.
né? Logo na apresentação também, e aí o Wolff defendeu, disse que era uma evolução e que eles teriam, né, então que tentar fazer alguma coisa com relação a isso. Acontece que logo, né, então na pré-temporada, ali depois dos primeiros treinos livres do Bahrein, depois da qualificação, depois da corrida, é evidente, né, então que a Mercedes, esse conceito não tá certo, né? Se ele tá certo, ele vai demorar muito para ser desenvolvido, e é um conceito totalmente diferente das equipes que estão brigando lá na frente. Então seria aí burrice, né? Você, na minha visão, você ficar dando ponto, né? Murro em ponta de faca, né? Como a gente... Eu tô sem o Garcia para me ajudar aqui nos ditados populares, então espero que eu esteja acertando aí, né? Mas é isso, murro em ponta de faca. E aí a equipe, então, deve logo implementar esses novos side pods, né? Na esperança de virar esse jogo. E o diretor técnico, né? O Mike Elliott, adiantou que a Mercedes terá também um visual, né? Um novo visual em breve, tá? Então, falando ao F1.com, o Elliott afirmou aí que o Totó já sabe que uma nova carroceria vai ser implementada, né? E que não será parecida também com outras equipes e nem será também parecida com a que a Mercedes tem agora, será completamente diferentes, né? As peças vão chegar o mais breve possível, mas o Elliott ainda frisou, né, que levará algum tempo para que elas possam ser incorporadas totalmente ali, motor, chassi, né? Então, ó, ele diz aí que faz parte do desenvolvimento normal, a gente vai ter um sidepod novo chegando, muito diferente, mas vai levar um certo tempo para implementá-lo, né? É isso que, na verdade, a gente espera, porque Lewis Hamilton e George Russell não estão nada satisfeitos com relação a isso. E surgiu também uma dúvida, né, se essas alterações aí, elas não... A gente sabe, tem um teto orçamentário lá desde 2021, então você precisa estar dentro do teto orçamentário, e mudanças muito bruscas assim podem realmente trazer complicações com relação a isso, né? Então, na verdade, o Wolff esclareceu que agora são dois caminhos ali que a Mercedes tem que seguir, e tem que ser meio que imediato, né? Ou permanece com o desenvolvimento do W14, ou então já faz as alterações agora para que realmente eles não afetem, né? A Mercedes não estoure esse teto orçamentário, né? O Wolff diz aí que o teto orçamentário não é tão decisivo na situação agora da Mercedes, né? E eles realmente só tem que decidir em que direção eles querem ir e colocar todos os recursos nessa direção, né? E ele terminou dizendo que a equipe segue desenvolvendo o carro, mas a questão é qual carro vai desenvolver nesse momento, né? Dando uma opinião minha aqui sobre esse assunto, eu sempre friso aqui no podcast, eu acho que é muito perigoso, mas também não tem muito o que fazer a Mercedes, né, nesse momento, mas ela tá num pico, né, uma encruzilhada, porque é difícil realmente assumir qual postura. O fato é que esse conceito dos Zero Pods parece realmente um conceito descartável, né? Não deu certo, a Mercedes tentou de tudo quanto é jeito, e não adianta você ficar também tentando, né, até quando a Mercedes vai seguir com esse conceito, né? Realmente parece que é hora de mudar isso, seguir para uma direção da maioria, né? Você tá vendo todo mundo ali seguindo, dando certo com um tipo de conceito, então não é nem copiar, mas é seguir com essas premissas, né? Olha, a premissa do carro da Red Bull que deu muito certo é essa, então vamos tentar fazer isso, né? Vamos tentar, entre aspas, copiar, fazer alguma coisa parecida. É normal, né? É normal isso realmente. A Mercedes poderia ter dado muito certo lá em 2022 com essas novas regras, e aí basicamente algumas equipes iam relutar, igual a Mercedes está relutando, mas em certo momento teriam que comprar a ideia do conceito, porque é o conceito que dá certo, né? Agora, isso também é decisivo para mim sobre o futuro da Fórmula 1 e sobre essas disputas da Mercedes, né? A gente sabe que a Red Bull, esse carro da Red Bull, o RB19, ele começou a ser construído lá em 2021, no meio de 2021, então o carro deu, e o conceito deu certo em 2021, né? Então, ó, vamos fazer as contas, a gente teve 2022 inteiro, já são aí praticamente quase 2 anos de um conceito que deu certo. Então a Mercedes, colocando um novo conceito hoje, na minha visão, estaria no mínimo 2 anos atrasadas, né? 2 anos atrasada, mas também, como eu disse, não adianta você insistir num conceito muito ruim ali, que não vai dar em nada. O fato é que a Red Bull ter começado a era de 2022 na frente também dá uma vantagem muito superior. Ela sai na frente das rivais, todo mundo tem que ir atrás dela, né? Então é isso, quanto menos tempo de trabalho dos carros, mais essa
mas essa diferença ela não é diluída. Então a Red Bull acertou em cheio lá no meio de 2021, as outras equipes tiveram que acertar, então o tempo de desenvolvimento é menor. Talvez, né, já que as regras aerodinâmicas de 2022 elas não eram regras tão complexas, com o passar dos anos, né, as equipes possam chegar nesse desenvolvimento da Red Bull, caso a Red Bull estabilize. Chegamos, digamos que num limite de desenvolvimento, né? Então, você ter regras simples talvez diminua o tempo com que as equipes cheguem na Red Bull, mas sem dúvida nenhuma uma vantagem muito grande, né? E olha, tô encerrando o primeiro bloco aqui, mas para dizer que o Helmut Marko sabe dessa vantagem, cara, ele tá tirando uma onda no paddock da Fórmula 1, tá? Mas eu vou contar para vocês aí no nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Começando o segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto. Olha, a Ferrari está animada aí, diz Frederic Vasseur. Ele acha que o SF23 poderá competir em breve contra o RB19 da Red Bull, né? Então o Frederic Vasseur assumiu agora a Ferrari ali no lugar do Mattia Binotto, e ele tá convencido, né, de que depois da boa luta ali que a Ferrari, da suadeira que a Ferrari deu na Red Bull na qualificação no Bahrein, né, o problema da escuderia no GP do Bahrein de Fórmula 1 foi o acerto do carro, né, e não uma falha fundamental do SF23, né? A gente, fazendo um parênteses aqui, falamos agora da Mercedes, que é uma questão de conceito, né? Então, para a Ferrari não é esse o problema, né? Segundo o Vasseur aí, o acerto do carro realmente então deu essa diferença ali entre Red Bull e Ferrari no último final de semana, tá? A gente viu, né, os companheiros de equipe aí se alinhando em terceiro e quarto no grid disso aqui, então a gente sabia que tinha mais potencial ali para o Charles Leclerc, né? E na verdade até ficou claro isso com a Ferrari não mandando ele, depois até se esclareceu essa situação, né? A Ferrari não mandou ele para uma segunda volta ali rápida no Q3, ele perdeu a posição para o Sérgio Pérez na qualificação, mas ganhou um novo jogo de pneus então para atacar ali na corrida. Acontece que ele conseguiu recuperar a posição, mas no fim das contas a gente lembra aí, o motor quebrou, né? O motor do Monegasco quebrou ali, um problema de confiabilidade ali nesse começo de temporada para a Ferrari, tá? E aí então, né, o piloto, como a gente sabe aqui, o Monegasco surgiu já à frente do Sérgio Pérez em segundo colocado, mas aí a Ferrari lutou com relação ao ritmo de corrida comparado com a RB19, né? A Ferrari não tinha o Leclerc, né? Não tinha o mesmo ritmo de corrida, e aí logo, né, o Leclerc caiu para P3 e lá ele estava, na verdade, quando abandonou. Tá todo mundo esperando ali que o Leclerc pudesse desafiar de novo o Pérez pela P2, mas aí sofreu um problema na unidade de potência, né? Enquanto isso, o Carlos Sainz então completou a corrida na quarta posição, mas atrás também do Fernando Alonso, não conseguiu sucumbir aos ataques ali do Alonso, uma bela disputa entre Sainz e Alonso também, o Alonso que também disputou com o Hamilton, né, e passou, a impressão é que a Aston Martin tinha mais carro, mas também não dá para descartar aí, né, a boa pilotagem, a disputa, né, bacana que a gente teve entre esses pilotos, né? E aí o Vasseur então foi questionado, né, se o SF23 poderia, né, se atualizado, poderia então lutar contra a Red Bull nos próximos GP. E o Vasseur respondeu que está completamente convencido de que sim, né? Ele seguiu dizendo, né, que nunca viu um carro, né, conseguir igualar o ritmo de outro na qualificação e aí não conseguir também isso na corrida, né? Para ele foi uma questão de acerto do carro e algumas escolhas que a equipe fez, né? Mas não é uma questão de conceito, disse o Vasseur. Aí ele acredita que a equipe tem que caminhar nessa direção, né? Mas ele também admitiu aí que existe um trabalho grande para ser feito com relação ao calcanhar de Aquiles da Ferrari, que é a confiabilidade da unidade de potência, né? O motor da Ferrari apresentou problemas no ano passado e começa a temporada já também apresentando problemas aí cruciais, né? Teve o Leclerc reclamando durante o final de semana. Vamos lembrar que para a corrida a Ferrari trocou a bateria e a central eletrônica aí
do carro 16 do Leclerc, mas mesmo assim então foi afetado aí por um problema de confiabilidade, né? E o Vasser então terminou dizendo que eles têm que ser totalmente realistas, né? Se eles quiserem evoluir aí, a gente tem que ter uma visão mais clara dessa situação, e a confiabilidade realmente não está no nível que precisamos, né? Acho que isso todo mundo concorda com o Vasser, né? Com relação a esse nível de confiabilidade da Ferrari, a gente esperava muito mais depois dos problemas de 2022, né? Vamos lembrar, vocês vão falar, poxa, mas os motores estão congelados. Não foi bem assim, né? As equipes em 2022, então, elas puderam trabalhar sempre com o aval da FIA, mas em problemas de confiabilidade até, muitas delas optaram por um motor mais potente, com falta de confiabilidade, e aí para ir trabalhando isso durante o ano, do que realmente você tá estagnado ali, né, porque potência não poderia ser dada, poderia ser feito ajustes com relação à confiabilidade. Então a Ferrari falhou nessa missão, né, ao que tudo indica, pode ser um problema isolado, pode, mas já desperta ali um alerta, né? Esse problema da constante da Ferrari com o motor já atingiu o Leclerc aí na primeira corrida. Na pior das situações, acho que ele ficaria em terceiro lugar, não sei, o Alonso estava mais atrás dele, eu acho que ele não conseguiria ter realmente passado o Leclerc ali, então seria um pódio desperdiçado da Ferrari nesse começo de temporada, né? Então, eu disse aqui, né, as rivais estão com bastante esperança realmente de tentar, né, alcançar, de vencer a Red Bull nessa temporada. No episódio passado eu trouxe aqui as declarações do Lawrence Stroll, e ele também disse que está convencido de que a equipe vai vencer, né, de que o trabalho foi feito, o trabalho correto foi feito, então de que poderá desafiar também a Red Bull, né? Então a gente tem um cenário, né, nesse momento de Mercedes ali meio que, né, não vou dizer que jogando as cartas, mas quase que isso para essa temporada, pensando realmente já em mudar o conceito, né, teria que acertar muito, mas muito em cheio no conceito desse novo carro para poder igualar as rivais. Claro que pode acontecer, mas eu acho isso muito difícil. E, por outro lado, então, Ferrari e Aston Martin acham que podem, né, bater de frente aí com a Red Bull num futuro próximo, né? Agora, já quem não acredita nisso, na verdade, quem não acha que vai rolar isso, é o próprio Toto Wolff, né? Segundo o Toto Wolff, aí a Red Bull vai vencer todas as corridas do campeonato, né? E inclusive o Toto Wolff também deixou ali no ar ali, aquela desconfiança, né, do porquê ali a Aston Martin também evoluiu depois de trazer engenheiros aí da própria Red Bull, né? Então agora fica ali aquele ar de ilegalidade. Mas pro Wolff, a Red Bull vai vencer todas as corridas da temporada. E aí, né, como eu disse lá pra vocês, quem tá de sorriso de orelha a orelha é o Helmut Marko. Se vocês entrar lá no f1mania.net, vocês vão ver que a maioria das fotos faz uma comparação, né? Acessa lá o histórico de Fórmula 1, compara as fotos lá da época que a Red Bull não tava bem e a compara com as fotos de agora, né? Realmente ali é só felicidade o Helmut Marko, e ele, né, com a acidez de sempre dele, não deixa de cutucar uma equipe ontem, né, eu trouxe aqui que ele brincou não, porque ele falou em tom sério de que o pódio do Bahrein eram 3 Red Bull, né, 2 com o motor, né, da Honda e da Red Bull, e 1 com o motor Mercedes, né? Porque então falando do Dan Fallon, né, que saiu da Red Bull, foi para Aston Martin, é responsável pelo projeto técnico também aerodinâmico do AMR23, então ele já deu aquela cutucada, né? E hoje ele não deixou barato, né, o abandono da Ferrari lá no GP do Bahrein, né? Ele fez questão aí de criticar a confiabilidade do motor então italiano, né? E aí diz ele aqui, ó, a Ferrari tem um motor mais potente, mas o que adianta, né, ter um motor mais veloz se ele não é confiável? Então, mais uma cutucada ali no Helmut Marko, que, olha, certamente também tá junto no time do Toto Wolff aí nesse momento, também acredita que a equipe dele vai vencer todas da temporada. Eu não sei, acho prematuro realmente pra gente falar em vencer todas as corridas da temporada, mas foi um começo dominador da Red Bull, deixou, né, isso no ar. Sim, é possível, né, é possível que a Red Bull domine aí toda a temporada de 2023.
da Fórmula 1, certo? Vou finalizar o segundo bloco aqui, porque no terceiro então a gente vai trazer aqui uma homenagem especial aí ao Dia Internacional da Mulher, com notícias notícias não, na verdade aqui é um histórico, né? As pioneiras do automobilismo, tem também as mulheres da Stock Car e as meninas aí que buscam ser profissionais no esporte. Bora lá pro nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Começando então o terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto desta quarta-feira, 8 de março, para fazer uma homenagem aí às mulheres. Hoje é Dia Internacional das Mulheres, como disse lá no começo, um grande, né, um dia pra gente refletir sobre tudo que precisa ser, mais do que você enviar flor, enviar não sei o que, é legal, não tô aqui querendo julgar esse tipo de coisa, etc, quem sou eu, mas é um dia para você refletir, né, no que você precisa melhorar, no que você tem que fazer, não só você, com você mesmo, mas com quem tá ao seu redor, né? A gente é responsável ali também por quem tá ao nosso redor, e, né, é preciso se envolver, né? Se a gente quer que as coisas mudem, é preciso realmente se envolver, né? E eu tenho visto cada vez mais o envolvimento de toda a sociedade nisso, mas ainda falta muito. A gente sabe que falta muito, mas muito mesmo, né? Então, seguimos nesse dia aí de conscientização, vamos colocar assim, mais do que dar parabéns, é um dia de conscientização aí sobre a igualdade, sobre, né, ou então essa desigualdade, sobre a gente refletir do que precisa ainda melhorar. O caminho é muito longo, então seguimos na nossa luta diária aqui também para atingir as nossas metas, tá? E aí eu tenho aqui, separei 3 textos da Natália De Vivo, vocês conhecem a Natália De Vivo aqui do F1 Mania, então ela escreveu aí 3 excelentes textos que estão lá no f1mania.net, já clica lá. Um falando sobre as pioneiras do automobilismo, certo? O outro falando sobre, né, as mulheres que quebram barreiras e marcam presença na Stock Car. E aí, para fechar então também, as meninas que buscam o futuro profissional nas pistas. Tá tudo lá no f1mania.net, eu vou fazer um resumo aqui, mas se vocês quiserem, né, ler na íntegra, procurem lá. Tá legal? Então, ó, falando aí, começando com as pioneiras do automobilismo, né? Aquelas mulheres que, na verdade, fizeram história, quebraram barreiras aí para conseguirem algum espaço dentro de um esporte sempre tão masculino, né? Então, a gente sabe, né, que a ideia de que o esporte motor é um esporte masculino tem mudado cada vez mais. Com o passar desses anos, as mulheres estão ocupando cada vez mais os seus espaços, né, fazendo história e abrindo caminho para aquelas, né, para as novatas que estão chegando, né, seja dentro ou fora das pistas, né, em papéis de piloto ou então também nos bastidores. A presença feminina nos autódromos sempre existiu e felizmente, né, está se tornando cada vez mais popular nas mais diversas categorias aí ao redor do mundo, né? Então, nesse dia de hoje, o Dia Internacional da Mulher, é o dia aí que a gente vai conhecer alguma daquelas mulheres, né, que foram muito importantes aí pro esporte a motor desde sempre, né? Eu vou citar algumas aqui então, e aí se vocês quiserem mais, vocês podem pesquisar, né? Tem muito material, tem algum material sobre elas, mas vale aí o destaque, né? Então tem aqui, ó, a Ana, isso tá aqui por ordem alfabética, tá? A Ana Carrasco foi a primeira mulher campeã mundial de motociclismo em 2018, a grande Bia Figueiredo, né, a primeira mulher a vencer uma corrida na Indy Lights em 2008, foi também a primeira mulher a vencer uma corrida no Iowa Speedway e a primeira mulher a fazer a temporada completa na Stock Car. A Bia super envolvida com automobilismo até hoje. Como não lembrar também da Danica Patrick, né, que foi a primeira e única mulher a ter vencido na Indy, né, na categoria principal da Indy em Moteg 2008. Foi também a primeira mulher a ser pole position na NASCAR Cup Series, né, o melhor resultado inclusive, e ela obteve também o melhor resultado, né, de uma mulher na Indy 500. Ela foi terceira colocada em 2009, né, e também na Daytona 500, sendo 8ª colocada em 2013. Danica Patrick aí, uma das mulheres na história realmente do automobilismo, né? Um pouco mais de agora, mais recente, mas não menos importante, a gente tem a Jamie Chadwick, né, que foi a primeira mulher campeã da MRF Challenge 2000, né, e também a primeira campeã da W Series, né, campeã, a categoria de agora, recente ali, né? Vou pular aqui para
Lela Lombardi, né? Só por uma questão de tempo também, Lela Lombardi tem mais nomes lá, hein? Vamos conferir mais nomes lá. Tá? Tem então aqui a Lela Lombardi, foi a primeira e única mulher a ter pontuado na Fórmula 1 no GP da Espanha de 1976, né? A Lela Lombardi é muito conhecida também, muito famosa, e ela fez esse feito aí, né? A primeira e única, hein, gente? Vamos trazer aqui, ó, em 1976, GP da Espanha, né? Lela Lombardi pontuou e desde lá não tivemos mais pontos, né? E é isso, né? Pra você ver como que a gente precisa. Esse ano a gente tem o F1 Academy aí, que é uma categoria exclusiva de mulheres, com a promessa de formar para a Fórmula 1, mas realmente a gente precisa logo que uma mulher esteja guiando na maior categoria do automobilismo, que é a Fórmula 1, tá? Vou seguir aqui, ó, com a Lynn St. James, que foi a primeira mulher a vencer aí o prêmio de Rookie do ano da Indy 500 em 92, teve também 2 vitórias nas 24 horas de Daytona e venceu em 1990 as 2 horas de Sebring, né? Se vocês não conhecem, procurem aí Lynn St. James, tá? Lynn com Y, Lynn, L-I-N-S-T James, procurem aí porque vale a pena a história da Lynn, né? Uma história fantástica e também de superação. Claro, né, teve a primeira mulher a correr na prova de Fórmula 1, que foi a Maria Teresa de Philips, né, correu na Bélgica em 1958, né, e aí vou trazer um pouco mais para agora, né, a Monisha Kaltenborn, que foi a primeira mulher a ser chefe de equipe na Fórmula 1 na Sauber entre 2012 e 2017, e a Suzy Wolff, na verdade, a primeira mulher a ser chefe de equipe na Fórmula E, né, foi chefe de equipe lá entre 2018 e 2021, tá? Tem uma outra curiosidade aqui sobre o Brasil, né? Então procurem aí, ó, Venina Piquet, tá? A primeira mulher a vencer uma corrida de automobilismo no Brasil, isso em 1934, né? Então você vê, as mulheres estão sempre tentando, né? Algumas conseguem chegar lá, mas ainda a gente sabe do abismo que precisa ser preenchido para que oportunidades iguais, sejam dadas, né? Então é isso, agora aqui eu vou trazer um destaque para as mulheres da Stock Car, né? A gente sabe, a Stock Car é aí indiscutivelmente a principal categoria do automobilismo no Brasil, muitos anos aí na bagagem, né? Inclusive já ajudou a destacar grandes nomes do esporte no país e continua se reinventando a cada temporada que passa, né? Alguns, né? Entretanto, muitos aí se enganam ao pensar que a categoria é exclusiva, né? Feita aí só por homens, né? Pilotos, mecânicos ou engenheiros, né? Com o passar dos anos, a mulherada, na verdade, aí tem ocupado os espaços e se feito presente dentro e fora das pistas, cada vez mais, viu? Se a gente fizer aqui né, vamos relembrar aí, lá nos anos 80, né, teve a Regina Calderoni, que quebrou barreiras aí ao se tornar a primeira pilota a correr no grid dos opalões da Stock Car, né, isso nos anos 80. Em 84, né, ela disputou 2 corridas, as 2 em Interlagos, né, e chegou a correr aí contra nomes, né, como o Ingo Hoffmann, aí, maior campeão da Stock Car, o Paulo Gomes, o grande Paulão, e o Zeca Giafone, aí esse trio, né, travou aí uma grande rivalidade, né, e chegou a correr com ele. Então, Regina Calderoni, né, ela tá aí, ela tem um Instagram bacana ali, acompanha a Regina lá, ela segue envolvida também com automobilismo, tá? Então ela também, ó, não foi a única mulher, né, a alinhar no grid da Stock Car, mas aí passou muitos anos depois, né, foi a vez, então, a gente até disse aqui, da Bia Figueiredo fazer sua estreia, né, e mais do que apenas estrear, ela foi a única mulher, né, a correr uma temporada completa, tá? E aí, ó, os números da Bia na Stock Car são impressionantes, né, foram 126 largadas, né, e o melhor resultado que ela alcançou aí foi uma 4ª colocação na corrida 2 lá de Londrina, né? Sua melhor classificação final foi no campeonato de 2008, que ela terminou na 24ª competição, uma categoria aí disputadíssima, né? A Bia Figueiredo marcou presença, né? Então, dentro das pistas, a gente tem aí as mulheres, a Bia Figueiredo e a Regina Calderoni representando, né? E agora a gente tem também um destaque para fora das pistas, né? A grande chefe de equipe aí, a Babi, né? A Bárbara Rodrigues,
né? Então ela se tornou a primeira chefe de equipe a comandar um time da Stock Car, né? A gente lembra, né, que na verdade a função veio aí após um triste acontecimento, falecimento aí do grande, né, uma lenda aí da Stock Car, o Amadeu Rodrigues, e aí a Babi decidiu levar adiante o legado do pai dela, né? Ela assumiu a frente da equipe em 2020 e aí já conseguiu pódios, pole position e venceu inclusive em 2022, né? Então aí a gente vê os grandes nomes que a Stock Car tem ali, né? Outro grande destaque, né, da própria, dos bastidores da Stock Car é a Raquel Ló, né, que é outro nome aí que não passa batido realmente quando a gente tem que falar das mulheres, né? Ela trabalha na categoria desde 2005, né? Ela foi ali na Officer GP como engenheira de dados e aí mais tarde, então, ela foi convidada pelo Andrés Matias para se tornar engenheira de pista, né? E outro nome mais recente, e aí, no nosso ramo aqui, é a Letícia Datena, né? Atualmente ela tá lá, ela é o rosto ali, né, da categoria para o público, ela é a repórter em campo, né? E além disso, ela também atua como produtora digital da Stock Car, né? Uma função que ela desempenha desde 2021. A gente conhece a Letícia Datena, é filha do José Luiz Datena, então ela tá sempre lá, muito gente boa, já conversei com a Letícia, tá sempre na correria. Mas é isso, a Stock Car então também quebrando barreiras, a gente tem cada vez mais mulheres ali na Stock Car. Tá, para fechar aqui nosso dia de homenagem às mulheres, então as meninas, né, que buscam aí um futuro profissional nas pistas, né? E se a gente olhar aí, né, aquele olhar mais atento às competições do automobilismo no Brasil, a gente percebe com clareza, né, a presença cada vez maior das mulheres, né, neste universo. Então a gente citou aqui a Babi Rodrigues, que é chefe da Hot Car, fez história em 2022, vencendo, né, pela primeira vez ali na Stock Car Pro Series, né? Tem também as engenheiras, a Raquel Ló, a própria Érica Prado, que é da Cavaleira Sports, né? Também aqui fica a minha homenagem à Érica, uma grande guerreira e lutadora, batalhou muito para estar onde tá, né? Então tá ali, é chefe, também, engenheira, né? Junto lá na Cavaleiro Sports, e atualmente, então, né? Muitas outras profissionais, mulheres, que estão atuando nos bastidores da competição, né? Seja então na imprensa, no marketing, nas relações públicas, na gestão, no atendimento e também na produção, né? Então hoje aí a gente vai trazer, né, nesse desafio que é esse 8 de março, né, enquanto, né, o mundo celebra aí o Dia Internacional da Mulher, a gente lembra esses desafios, né, e as conquistas desse movimento que, né, na verdade no último século aí revolucionou a sociedade, né, e vem tornando, já disse aqui, falta muito ainda, mas vem tornando a sociedade cada vez mais igualitária, né? Assim como nas outras áreas, as mulheres têm sim comemorado muitas conquistas no esporte, abrindo horizontes aí, seja nos gramados, nas quadras e também nas pistas, né? Um exemplo disso são as pilotas que já foram anunciados aí que vão acelerar na temporada de 2023, tá? Vamos ficar de olho aí. Então, ó, na Stock Series, né, que é a categoria de acesso aí à Stock Car, a conhecida por vocês, já teve aqui no Em Ponto, né? A Bruna Tomazelli está confirmada aí para defender a equipe MotorTech, né? Então ela tem 25 anos, aí ela é de Santa Catarina, ela volta a correr no Brasil depois de ter corrido na W Series nos últimos dois anos, né? Falou aqui da W Series. E aí na Fórmula 4, né? Então a Fórmula 4 é ali a nova categoria escola projetada pela FIA, estreou no ano passado, né? A gente vai ter duas meninas, tá? A Rafaela Ferreira, que é também de Santa Catarina, com 17 anos, e a Cecília Rabelo, né? A mineira radicada em São Paulo, que tem apenas 15 anos de idade, né? Fazendo uma lembrança aqui, no ano passado, né, a brasileira nascida na Bélgica, vocês conhecem, a Aurélia Nobels, então de 16 anos, acelerou na Fórmula 4 brasileira e alcançou o destaque máximo aí ao vencer a seletiva FIA Girls on Track, né? Então, como prêmio, a Nobels, né, a Aurélia Nobels conquistou uma vaga na cobiçada Ferrari Driver Academy a partir desse ano, né, refletindo aí então a força da F4 brasileira. Tá legal? Então é isso, gente. A gente, né, claro, tem muitas outras aí, moças, mulheres que ficaram de fora aqui dessa nossa lista,
foram poucos destaques aí, só algumas mulheres, né? Eu tenho a lista completa lá que a Nath fez, então no f1mania.net, mas mais do que qualquer coisa, a ideia aqui desse último bloco é provocar essa discussão, né? Para que você olhe aí onde você trabalha, no seu vizinho, enfim, na sua família, nas coisas que te cercam, o que você pode melhorar, né? O que você pode melhorar, o que você pode fazer, né? Para ajudar a fortalecer cada vez mais essa causa, né? Então acho que o primeiro passo, claro, é mudar a gente mesmo, mas a gente também não pode fechar os olhos para as coisas que acontecem ao nosso redor, né? Então é isso, pessoal, vou encerrar o podcast de hoje. Lembrando, tá? Vou deixar aqui o meu Instagram, @Gabriel_Gavinelli, tá? Mandem lá sugestões aí de pauta, né? Se vocês quiserem fazer algum comentário, é sempre muito legal. Às vezes eu recebo muita coisa, eu não consigo comentar tudo, mas enfim, eu sempre tento responder lá no Instagram, então mandem aí, continuem mandando os seus comentários no @Gabriel_Gavinelli, marquem também o @site F1mania e também o Carlos Garcia. Semana que vem o Garcia tá de volta aí, então Carlos Garcia sempre lá no Instagram. Tá legal, pessoal? Então é isso, vou finalizando aqui o nosso podcast em ponto dessa quarta-feira. Meu muito obrigado a vocês, a gente se vê amanhã, um grande abraço e até mais. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.